Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à História da Igreja, capítulo 6, o Papado, as Cruzadas e o Cisma do Oriente. E é com grande alegria que iniciamos a nossa reflexão sobre um dos períodos mais transformadores da história da Igreja, o Papado, as Cruzadas e o Cisma do Oriente. Durante a Idade Média, o papel do Papa cresceu significativamente, tornando-se uma autoridade espiritual e política imponente. A história da ascensão do papado é complexa e entender suas origens nos ajuda a compreender os caminhos da Igreja ao longo dos séculos. Um dos marcos dessa evolução foi a divisão do Império Romano, que, ao longo do tempo, contribuiu para o afastamento entre Oriente e Ocidente, resultando no Cisma do Oriente em 1054. Essa separação entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental não foi um evento isolado, mas o culminar de séculos de tensões teológicas, políticas e culturais. Simultaneamente, as cruzadas convocadas pelo Papa Urbano II visaram reconquistar Jerusalém, mas também mudaram o curso da história da Europa medieval com um impacto econômico e social duradouro. Ao refletirmos sobre esses eventos, é importante compreender o papel crucial da Igreja na formação da história medieval e sua relação com o mundo moderno. Que este estudo nos leve a uma maior compreensão da complexidade dos acontecimentos e a importância do legado cristão. Tópico 1. O Papado. O surgimento do papado, uma instituição central na história da Igreja Católica, começou a se desenvolver durante a Idade Média. Aqui destaco a origem do título Papa, que inicialmente era um termo de respeito aplicado a bispos ilustres em diferentes regiões. No entanto, com o tempo, esse título passou a ser exclusivo do bispo de Roma no Ocidente, refletindo uma mudança significativa na estrutura da Igreja. Essa exclusividade está associada a uma evolução tanto no uso do termo quanto na autoridade concedida ao bispo de Roma, que viria a desempenhar um papel de liderança cada vez mais influente. A história do papado, então, se enraiza em uma série de fatores históricos e culturais que moldaram o desenvolvimento da Igreja Católica e sua hierarquia. A relação do papado com o contexto político e social da época também ajudou a estabelecer o papel central do bispo de Roma. Neste ponto inicial de apresentação, buscamos entender como a Igreja passou a se organizar em torno dessa figura que mais tarde seria vista como o líder espiritual do mundo ocidental. Ao explorarmos a origem e a autoridade atribuída ao bispo de Roma, que gradualmente foi reconhecido como uma figura central do cristianismo ocidental. Durante a Idade Média, o bispo de Roma começou a ser visto como o sucessor de Pedro, uma tradição que afirmava a importância de Roma como um centro espiritual. No entanto, essa ideia de sucessão direta de Pedro, que se tornou a base para a legalização do papado, ou melhor, a legitimidade do papado, carece de documentos históricos que confirmem essa ligação. Embora o Novo Testamento registre que Pedro foi um dos apóstolos mais importantes, ele não menciona de forma explícita que Pedro teria designado um sucessor para liderar a Igreja. A autoridade do bispo de Roma se consolidou, então, mais por fatores culturais, políticos e religiosos do que por uma linha de sucessão comprovada. Esta evolução marcou o desenvolvimento da Igreja no Ocidente, onde o bispo de Roma emergiu como uma figura de referência, guiando espiritualmente a cristandade ocidental e consolidando o papado como uma instituição com autoridade única. Aqui estarei abordando a influência que o Império Romano exerceu na estruturação da Igreja e na autoridade crescente do bispo de Roma.
Com a aceitação do cristianismo pelo Império Romano, especialmente após o Edito de Milão, em 313 d.C., o status do bispo de Roma foi fortalecido significativamente. O modelo eclesiástico, ou seja, a organização da Igreja, começou a refletir a estrutura política do Império com 5 patriarcas situados nas principais cidades: Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Esse modelo centralizado e hierárquico foi inspirado na organização do próprio Império Romano, que utilizava uma estrutura similar para exercer o controle administrativo sobre suas vastas regiões. A influência romana ajudou a solidificar a ideia de que o bispo de Roma deveria ocupar um papel de destaque, especialmente no Ocidente, onde a queda do Império deixou um vazio de poder. Dessa forma, o bispo de Roma não apenas se tornou um líder espiritual, mas também uma figura de autoridade que poderia trazer estabilidade e continuidade para a cristandade ocidental em um tempo de transição e incertezas políticas. Tópico 2. O cisma do Oriente. Neste texto, introduzo o contexto histórico do cisma do Oriente, que marcou a separação das igrejas no Oriente e no Ocidente. Essa divisão não surgiu de repente, mas foi resultado de diferenças culturais, políticas e teológicas que se acentuaram ao longo dos séculos. Com a invasão dos bárbaros e o colapso do Império Romano no Ocidente, a Igreja Ocidental se tornou a principal guardiã das tradições da antiga civilização romana, preservando seus conhecimentos, idiomas e costumes. No Oriente, a Igreja permaneceu fortemente conectada ao Império Bizantino, o que moldou sua estrutura e identidade. Ao longo do tempo, essas duas partes da Igreja tomaram direções diferentes, influenciadas por contextos culturais e prioridades políticas distintas. O Ocidente focou na centralização do poder e na autoridade papal, enquanto o Oriente valorizava a colegialidade e a autonomia entre suas igrejas. Essa divisão preparou o cenário para um conflito que culminaria no cisma de 1054. Aqui neste texto estabelece, portanto, as bases para entender por que o cisma se tornou inevitável mesmo diante dos esforços de ambas as partes para manter a unidade da cristandade. Agora vamos explorar o evento simbólico que marcou o início formal do cisma entre as igrejas do Oriente e do Ocidente. A excomunhão mútua de 1054, esse episódio dramático teve como protagonista o cardeal Humberto, representando o Papa no Ocidente, e o patriarca Miguel Celulário, de Constantinopla. Em uma série de desentendimentos e hostilidades, Humberto, com a autoridade do Papa, excomungou a Igreja de Constantinopla, colocando um decreto de excomunhão sobre o altar da Igreja. Em resposta, o patriarca Miguel fez o mesmo, excomungando a Igreja de Roma. Esse evento marcou um rompimento formal que seria visto como o início oficial do cisma. A excomunhão de 1054 é frequentemente mencionado como um momento simbólico em que as duas igrejas se tornaram irreconciliáveis. Aqui neste texto, destaco a importância desse momento que não só reflete, ou melhor, nem só refletiu a tensão acumulada entre as duas partes, mas também consolidou as diferenças irreversíveis que impediriam qualquer reconciliação significativa entre as igrejas do Oriente e do Ocidente nos séculos seguintes. As origens do cisma. Aqui nesse texto, detalho as raízes do cisma do Oriente, explorando os fatores culturais, políticos e teológicos que dividiram as igrejas ao longo do tempo. As causas do cisma não se limitaram a um único evento, na verdade envolveu uma
complexa teia de diferenças acumuladas durante séculos, causas culturais como a linguagem e as tradições distintas, criaram a barreira de compreensão entre as duas igrejas. No Ocidente, o latim era a língua oficial, enquanto o grego predominava no Oriente, resultando em uma divergência de expressão e interpretação teológica. Politicamente, o crescente poder do bispo de Roma e a insistência do papado em uma primazia universal sobre todas as igrejas geraram tensões, especialmente com o Oriente, onde a autoridade era compartilhada entre os patriarcas. Teologicamente, questões como a controvérsia do filioque, que trata da procedência do Espírito Santo, aumentaram o abismo entre as doutrinas. Aqui neste texto examinaremos essas origens complexas para mostrar que o cisma não foi um mero desacordo pontual, mas o ápice de divergências profundas e enraizadas que moldaram a identidade de cada igreja. Fatores culturais e políticos. No âmbito cultural, o Ocidente e o Oriente desenvolveram valores e estilos de vida distintos. A Igreja Ocidental, profundamente influenciada pela cultura latina, focava na centralização e uniformidade, o que contrastava com o Oriente, onde a cultura grega valorizava a diversidade e a descentralização. Politicamente, a queda do Império Romano no Ocidente deixou um vazio de liderança, incentivando o bispo de Roma a assumir uma posição de poder tanto religioso quanto temporal. No Oriente, a presença contínua do Império Bizantino significava que a Igreja não precisava exercer o mesmo tipo de liderança política. Essa diferença de perspectiva gerou tensões, especialmente em temas de autoridade e autonomia. Aqui neste texto demonstra como essas diferenças culturais e políticas criaram um ambiente de desentendimento, desconfiança, dificultando a reconciliação entre as igrejas que cada vez mais viam o mundo de maneira irreconciliáveis. Neste texto, exploro as principais diferenças teológicas e hierárquicas que dividiram as igrejas do Oriente no Ocidente, contribuindo para o cisma. Uma das questões centrais teológicas foi a inclusão da cláusula filioque no credo pelo Ocidente, afirmando que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Oriente discordou, mantendo a posição de que o Espírito Santo procede apenas do Pai, segundo o credo original de Nicéia. Esse desacordo se tornou um símbolo de divisão doutrinária. No campo hierárquico, a primazia papal foi outra fonte de discórdia. O Ocidente defendia a autoridade suprema do Papa sobre toda a Igreja, enquanto o Oriente via o patriarca de Constantinopla como um líder entre iguais, sem supremacia absoluta. Essas diferenças reforçaram o abismo entre as duas igrejas, levando a uma ruptura cada vez mais profunda. Aqui destaco como as divergências teológicas e hierárquicas não apenas representaram diferenças de opinião, mas também delinearam as identidades das igrejas, tornando a reunificação um desafio praticamente impossível. Agora eu quero refletir sobre o impacto e o legado duradouro do cisma do Oriente, que ainda molda as identidades das igrejas, oriental e ocidental. O cisma de 1054 não foi apenas um evento histórico, foi um marco que estabeleceu uma divisão teológica, cultural e política que persistiria ao longo dos séculos. No Ocidente, a Igreja Católica Romana continuou a evoluir sob a liderança do Papa, centralizando sua autoridade e expandindo sua influência pelo mundo ocidental. No Oriente, a Igreja Ortodoxa manteve uma estrutura descentralizada onde cada patriarcado gozava de relativa autonomia, preservando a herança e tradição bizantina. Até hoje, os esforços de reconciliação têm enfrentado obstáculos que refletem
esses séculos de separação e evolução independente. Aqui, neste slide, encerro a apresentação ao refletir sobre como o cisma moldou as igrejas em aspectos doutrinários e estruturais, estabelecendo caminhos diferentes que, embora se cruzem em muitos pontos, ainda mantêm características próprias e distintas no cristianismo mundial. Tópico 3. As Cruzadas. As Cruzadas foram uma série de expedições militares sancionadas pela Igreja Católica, iniciadas no final do século XI. O objetivo inicial, promovido pelo Papa Urbano II em 1095, era recuperar Jerusalém e outros territórios sagrados sob controle islâmico, considerados sagrados para o cristianismo. No entanto, as razões para essas campanhas iam além de fé religiosa. Movimentos como esses envolviam múltiplos interesses, entre eles os econômicos, políticos e demográficos. Para muitos nobres e cavaleiros europeus, as cruzadas ofereciam a chance de adquirir terras, obter riquezas e também um sentido de aventura. Com a promessa de redenção espiritual, muitos cristãos viam a luta como um dever religioso, enquanto o cenário medieval, repleto de disputas entre senhores feudais, fazia com que a guerra parecesse um caminho para a unificação de propósitos. Essa introdução nos dá uma visão ampla sobre o fenômeno das cruzadas, que moldaram não apenas a religião, mas também a organização social e política da Europa medieval. Esses aspectos se interligam para formar um movimento complexo que alterou o curso da história europeia e as relações com o Oriente Médio. As cruzadas foram profundamente influenciadas pelo contexto religioso e político da época. Jerusalém, uma cidade sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos, foi dominada por árabes muçulmanos durante a expansão islâmica. Essa tomada, especialmente a de Jerusalém, gerou uma sensação de perda no mundo cristão. A igreja incentivava a recuperação desses territórios, colocando-se como defensores dos lugares santos e guardiã da fé. No entanto, havia outros fatores em jogo. Para muitos europeus, as cruzadas representavam a oportunidade de escapar da pobreza, conquistar riquezas e terras ou encontrar honra em combate. Essas motivações combinadas, tanto religiosas quanto seculares, moldaram um forte apelo para a nobreza, soldados e até camponeses, motivando milhares a tomar a cruz e embarcar para o Oriente Médio. Essa complexidade de razões mostram que as cruzadas não foram uma ação isolada, mas sim uma resposta a um contexto de múltiplas pressões que vinham se acumulando na Europa por gerações, criando um forte impulso para a reconquista da Terra Santa. A Primeira Cruzada ocorreu entre 1095 e 1099. Marcou o início das campanhas militares bem-sucedidas dos cristãos na Terra Santa, culminando na tomada de Jerusalém. Os cruzados estabeleceram reinos cristãos, consolidando seu domínio. Nesse período surgiram as primeiras ordens militares religiosas, como os templários e os hospitalários, criadas com objetivos de proteger os peregrinos que viajavam à Terra Santa e defender os territórios cristãos recém-conquistados. Essas ordens não eram apenas grupos de guerreiros, mas também organizações e com uma estrutura hierárquica e um forte sentido de missão religiosa. Elas combinaram os votos de um monge com a habilidade de um cavaleiro, unindo a vida espiritual com o dever militar. Além disso, as ordens militares logo se tornaram influentes não só no
campo de batalha, mas também na política e economia, adquirindo vastas propriedades e riqueza. A criação dessas ordens revela como as cruzadas foram mais que uma simples campanha militar. Elas instituíram uma nova estrutura de poder que unia a fé e a força, deixando marcas duradouras na cultura e sociedade europeia. Após a Primeira Cruzada, outras campanhas militares foram organizadas com diferentes focos. Algumas continuaram a buscar a defesa e a expansão dos territórios cristãos na Terra Santa, enquanto outras se voltaram para outros alvos, incluindo a Península Ibérica, onde cristãos enfrentavam muçulmanos na chamada Reconquista. Algumas cruzadas também foram lançadas dentro da própria Europa, visando combater hereges ou grupos considerados uma ameaça à ortodoxia cristã. Essas campanhas ajudaram a consolidar a autoridade da Igreja e a fortalecer a aliança entre monarcas e nobres. No entanto, nem todos foram bem-sucedidos, e a repetida falta de êxito militar começou a desgastar o ideal das cruzadas. As consequências dessas campanhas, porém, foram duradouras, promovendo tanto alianças políticas quanto rivalidades. Este período complexo de conflitos e alianças revela como as cruzadas se expandiram para além do seu objetivo inicial e como influenciaram profundamente a política e a sociedade da época, moldando a identidade e as fronteiras da Europa medieval. Além das cruzadas organizadas pela Igreja e lideradas por nobres, algumas expedições mais populares, como a Cruzada de Pedro, o Eremita, e a Cruzada das Crianças, ilustram a dimensão social das cruzadas. Lideradas por pregadores populares ou por forças sem organização oficial, essas cruzadas muitas vezes testemunhavam em tragédia, como a Cruzada das Crianças, que resultou em exploração e perdas. Esses movimentos extraoficiais mostravam a complexidade social das cruzadas e a forte atração que exercia sobre todas as classes da sociedade, incluindo camponeses e até crianças. A Cruzada de Pedro, o Eremita, exemplifica a força da fé popular e como muitas vezes a falta de planejamento e recursos resultavam em desastres. Esses eventos mostram quanto a mentalidade medieval era permeada pela ideia de sacrifício e aventura religiosa, mas também expõe as desigualdades e as limitações enfrentadas pelas classes mais baixas. As cruzadas abriram portas para um intercâmbio comercial sem precedentes entre a Europa e o Oriente Médio. As novas rotas comerciais trouxeram produtos exóticos como açúcar, arroz e especiarias, impulsionando o comércio e beneficiando as cidades italianas como a Veneza e Gênova, que se tornaram centros de comércio no Mediterrâneo. Esse intercâmbio não apenas trouxe riqueza e variedade de produtos, mas também fomentou o desenvolvimento de uma economia mais diversificada na Europa, tirando-a do isolamento feudal e iniciando uma transição para uma economia monetária e baseada no comércio. O crescimento do comércio transformou não apenas as práticas econômicas, mas também teve impactos sociais, incentivando o crescimento das cidades e estimulando novas ideias. Os benefícios comerciais que surgiram das cruzadas são uma das principais razões pelas quais muitos historiadores veem esse período como um prenúncio do Renascimento. O fracasso militar das cruzadas teve um impacto político significativo na Europa, enfraquecendo a nobreza feudal que havia investido recursos e homens nas campanhas. Esse enfraquecimento favoreceu o fortalecimento das monarquias que começaram a centralizar o poder. A redução do poder dos nobres, muitos dos quais haviam morrido ou perdido fortunas nas cruzadas, possibilitou que os reis ampliassem sua autoridade e estabelecessem governos mais unificados e centralizados.
Esse processo contribuiu para a gradual dissolução do sistema feudal, abrindo caminho para um modelo de Estado mais próximo das monarquias centralizadas que se consolidariam nos séculos seguintes. O declínio do feudalismo foi um dos impactos mais profundos das cruzadas na sociedade europeia, com a transformação das relações de poder e da organização política da época. O contato com a cultura do Oriente, como a islâmica e a bizantina, trouxe à Europa novas ideias e conhecimentos em áreas como ciência, medicina e artes. Esses encontros culturais promoveram um intercâmbio de saberes que se mostrou vital para o desenvolvimento intelectual europeu. Os europeus trouxeram de volta ideias e invenções que influenciaram áreas como astronomia, matemática e filosofia. Além disso, as cruzadas despertaram um novo interesse pelo mundo além da Europa, o que ajudou a impulsionar um sentimento de curiosidade e aprendizado que culminaria no Renascimento. Esse legado cultural das cruzadas, como a troca de conhecimentos e o refinamento de técnicas e práticas, contribuiu para moldar o pensamento europeu e seu avanço em várias áreas do saber. As cruzadas também deixaram marcas profundas nas relações entre cristãos e muçulmanos, criando uma herança de hostilidade e desconfiança que persistiu por séculos. Essa postura mais intolerante gerou rivalidades duradouras entre Oriente e Ocidente, alimentando conflitos e preconceitos que impactaram os dois lados. O confronto constante entre os dois grupos, marcado por massacres e destruição, moldou percepções negativas mútuas. Essa crescente tensão religiosa ultrapassou o campo de batalha e afetou as relações culturais e políticas, criando uma divisão que influenciaria futuras interações entre o mundo cristão e o mundo islâmico. O aumento dessas tensões religiosas é um dos legados mais trágicos das cruzadas, que, em vez de construir pontes, muitas vezes ampliaram um abismo entre culturas. A herança das cruzadas é, de fato, um fenômeno complexo que vai muito além das motivações religiosas iniciais. Embora as campanhas tenham sido impulsionadas pela busca de Jerusalém e outros territórios sagrados, suas consequências foram profundas e impactaram de diversas formas a sociedade medieval. Politicamente, as cruzadas enfraqueceram o poder da nobreza feudal, uma vez que muitos nobres perderam terras e riquezas em nome da guerra, o que permitiu o fortalecimento das monarquias e a centralização do poder nas mãos dos reis. Esse processo contribuiu para o fim do sistema feudal e a ascensão dos estados nacionais. Economicamente, as cruzadas abriram novas rotas comerciais entre Oriente e Ocidente, estimulando o comércio de produtos exóticos e trazendo um crescimento econômico considerável, especialmente para cidades comerciais como Veneza e Gênova. Culturalmente, as cruzadas promoveram o intercâmbio de conhecimento entre o mundo cristão e as culturas islâmicas e bizantina. Esse contato trouxe novas ideias sobre ciência, medicina, filosofia e arte que, por sua vez, ajudou a preparar o terreno para o Renascimento. Assim, as cruzadas tiveram impacto duradouro não apenas no mundo cristão, mas também nas dinâmicas globais da época medieval. Tópico 4. Uma leitura complementar. Durante os séculos XII e XIII, a Europa vivenciou um período de intensificação dos movimentos heréticos que levou os estudiosos a se referirem a essa época com os séculos heréticos. A crítica desses movimentos estava centrada na atuação da Igreja, especialmente nas suas intervenções no poder secular. Como destacou Nachman Faubel, muitos heréticos apontavam que os representantes da Igreja haviam se desviado
da verdadeira missão espiritual de Cristo ao se envolver em questões políticas e econômicas. Essas críticas não eram apenas uma rejeição à autoridade da igreja, mas também uma tentativa de restaurar a verdadeira imagem do cristianismo. Assim, o fenômeno herético surge não apenas como um movimento contra a igreja, mas também como um grito de alerta para a necessidade de uma reorientação espiritual alinhada com os ensinamentos de Cristo. A crítica, portanto, não se baseava em uma oposição absoluta à igreja, mas em um desejo de corrigir os desvios percebidos. A visão de Froebel nos ajuda a entender esse contexto em que a fé cristã foi desvirtuada pela busca de poder secular. O desvio moral da igreja, conforme apontado por Henry Daniel Hobbes, está profundamente relacionado às grandes mudanças sociais e econômicas que ocorreram na sociedade medieval entre os séculos XII e XIII. O crescimento demográfico foi um dos principais fatores que moldaram esse período. Segundo os estudiosos, a população da Europa duplicou entre os séculos X e XIV, o que gerou novas dinâmicas sociais e exigiu mudanças em várias esferas. Além disso, o renascimento urbano foi um fenômeno notável que impulsionou o comércio, a produção e a organização das cidades. As mudanças econômicas também foram evidentes com o renascimento monetário, caracterizado pela cunhagem de moedas de ouro no século XIII. Esse contexto de crescimento e mudança gerou uma demanda por recursos materiais que, por sua vez, afetou diretamente as instituições religiosas, especialmente a igreja. A crítica herética se intensificou, pois muitos viam essas mudanças como sinais de corrupção e desvio moral dentro da igreja, que estava cada vez mais associada ao poder secular e afastada da missão espiritual. Esse descompasso entre o ideal cristão e a realidade medieval motivou um questionamento intenso da instituição eclesiástica. Os séculos XII e XIII foram um período de intensas transformações na Europa medieval. A população europeia duplicou entre o final do século X e o início do século XIV, o que resultou em mudanças significativas nas estruturas sociais e econômicas. O crescimento populacional gerou uma demanda maior por alimentos, produtos e espaços, o que levou ao renascimento urbano. As cidades começaram a se expandir, promovendo o comércio e a circulação de mercadorias e ideias. Além disso, o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas, como o uso de novos arados e o aumento da produção de alimentos, contribuiu para a formação de excedentes que impulsionaram o comércio. Essas mudanças afetaram diretamente a igreja, que, até aquele momento, estava fortemente associada às ordens monásticas. A igreja teve que lidar com um mundo cada vez mais complexo, em que o poder secular se fortalecia e as instituições religiosas precisavam se adaptar. Essas transformações explicam parte do contexto favorável ao surgimento das heresias, pois muitos começaram a questionar o papel da igreja no poder secular, vendo nela uma instituição corrupta e distante de seus princípios espirituais. O renascimento econômico da Europa medieval no século XIII foi marcado por um aumento significativo da cunhagem de moeda, especialmente moedas de ouro. Esse fenômeno foi vital para o desenvolvimento do comércio e a expansão da economia na época. A moeda de ouro, por exemplo, facilitou o comércio entre as cidades europeias e o mundo muçulmano, permitindo uma maior circulação de riqueza e novos produtos. Esse crescimento econômico, aliado ao aumento da população e ao renascimento urbano, trouxe consigo a formação de excedentes de produção e a intensificação do comércio. Contudo, essa mudança também teve um impacto significativo na igreja, pois muitos começaram a questionar sua relação com o poder secular e o papel que a instituição desempenhava na economia.
A Igreja, envolvida em questões políticas e econômicas, foi vista como desviada de sua missão espiritual, o que alimentou o movimento herético. O crescimento da cidade e a maior circulação de riquezas tornaram mais evidentes a diferença entre a realidade e os ensinamentos cristãos sobre pobreza e humildade, intensificando a crítica à moral da Igreja e suas práticas corruptas. O contato entre o Ocidente e o mundo muçulmano foi um dos fatores decisivos para o desenvolvimento da sociedade medieval nos séculos XII e XIII. Cidades como Córdoba, Damasco e Bagdá foram centros de grande produção de matérias-primas e conhecimentos que chegaram até a Europa. Esse contato gerou uma crescente necessidade de matérias-primas no Ocidente, especialmente em áreas como a produção de tecidos e medicamentos, que estimulou novas dinâmicas econômicas e culturais. Ao mesmo tempo, esse intercâmbio não se limitava ao comércio, mas também incluiu a troca de conhecimentos científicos, filosóficos e médicos. Esse enriquecimento cultural científico acabou gerando um ambiente de questionamento das tradições europeias, especialmente da Igreja. A Igreja, em sua associação com o poder secular, começou a ser vista por muitos como uma instituição corrompida e afastada da verdadeira fé cristã, gerando um terreno fértil para as heresias. A crítica à Igreja foi intensificada pelo fato de que o Ocidente estava em contato com outras culturas que desafiavam os dogmas cristãos estabelecidos, o que fez com que os heréticos vissem na Igreja uma instituição que distorcia os ensinamentos originais de Cristo. Durante os séculos XII e XIII, as ordens monásticas desempenharam um papel central na Igreja medieval, sendo responsáveis pela propagação do cristianismo e pela gestão das instituições religiosas. A Ordem de Cluny, por exemplo, experimentou grande expansão, tornando-se uma das ordens mais influentes da época. No entanto, à medida que o poder secular se fortaleceu e as relações entre a Igreja e os governantes tornaram-se mais estreitas, muitas dessas ordens começaram a ser vistas como cúmplices da corrupção moral da Igreja. O envolvimento das ordens monásticas em questões políticas e econômicas gerou uma percepção de que elas se afastaram de sua missão espiritual original. Esse distanciamento da verdadeira fé foi um dos motivos para o surgimento das heresias, que viam as ordens monásticas como parte do problema e não da solução. Muitos heréticos acreditavam que a Igreja, incluindo suas ordens, havia se desviado de seus princípios fundamentais e que uma reforma profunda era necessária para restaurar o cristianismo genuíno. Os séculos XII e XIII representaram um período de grande transformação na sociedade medieval, com o crescimento populacional, o renascimento urbano e o desenvolvimento econômico. Esses fatores criaram um ambiente propício para o surgimento de heresias que se viam como uma resposta crítica à Igreja, especialmente em relação ao seu envolvimento com o poder secular. O desvio moral da Igreja e a corrupção percebida por muitos heréticos foram alimentados pelas mudanças sociais e econômicas da época. A intensificação do comércio, o crescimento das cidades e o contato com o mundo muçulmano desafiavam as práticas e os dogmas cristãos estabelecidos, gerando um terreno fértil para o questionamento da autoridade eclesiástica. As heresias, portanto, não foram apenas um movimento contra a Igreja, mas uma tentativa de resgatar os princípios cristãos originais, afastando-se da corrupção e do desvio espiritual. Esse período histórico é fundamental para entender o relacionamento entre a Igreja e o poder secular, além de fornecer um contexto para o desenvolvimento das tensões religiosas que marcaram a história medieval. Chegamos ao final da nossa reflexão sobre o papado, o cisma do Oriente e as cruzadas, 3 eventos que marcaram profundamente a história da Igreja e a trajetória do cristianismo medieval. O
papado, com sua crescente autoridade, desempenha um papel essencial na organização da Igreja e na formação do cristianismo como o conhecemos hoje. A separação entre as igrejas oriental e ocidental, resultante do cisma do Oriente, nos lembra da complexidade das relações entre diferentes tradições cristãs que, embora distintas, compartilham um mesmo fundamento de fé em Cristo. As cruzadas, apesar de suas falhas em reconquistar permanentemente Jerusalém, tiveram impacto duradouro no cenário europeu, impulsionando o comércio, enfraquecendo o feudalismo e promovendo um intercâmbio cultural com o Oriente. É essencial que, ao refletirmos sobre esses eventos, reconheçamos tanto os aspectos positivos quanto os negativos das ações da Igreja e como eles moldaram o curso da história mundial. Que possamos aprender com esses acontecimentos e aplicar suas lições à nossa vida espiritual e comunitária, buscando sempre a unidade no corpo de Cristo e a paz entre os povos. Que a história da Igreja nos inspire a viver com mais sabedoria, amor e fé, guiado pelas luzes do Evangelho. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos reunimos neste momento para buscar Sua presença em oração. Pai Celestial, agradecemos por nos conceder a sabedoria e o entendimento para estudar e refletir sobre a história da Igreja e os caminhos por onde o cristianismo percorreu. Sabemos que a Tua Igreja, apesar de suas falhas humanas, é guiada pelo Teu Espírito Santo e permanece fiel aos Teus propósitos. Pedimos perdão, Senhor, por todas as divisões que ocorreram ao longo dos séculos, como o cisma do Oriente, e por todos os erros cometidos em nome da Tua Igreja. Que possamos aprender com esses momentos e trabalhar pela unidade e paz entre todos os cristãos. Senhor, pedimos também que, assim como os discípulos enfrentaram dificuldades nas cruzadas, possamos ser instrumentos de paz e transformação em nossas comunidades e no mundo, que possamos levar a Tua mensagem de amor e reconciliação a todos, sem distinção de crenças ou culturas. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos capacite a viver de maneira que honre o Teu nome, buscando sempre a verdade e a justiça, sem nos deixar levar pelas ambições ou divisões humanas. Dá-nos sabedoria para aprender com a história da Tua Igreja e viver de acordo com os Teus ensinamentos, e que a nossa fé seja firme, nossa esperança inabalável e nosso amor incondicional. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém.